A instalação de bombeamento a seguir opera com uma bomba cujas curvas são conhecidas e dadas ao lado. Sabendo que a bomba opera com uma vazão de 3 litros por segundo e bombeia a água a 28 graus Celsius e que a tubulação antes da bomba, que representamos por AB, tem um diâmetro nominal de 2 polegadas às 40 pés, e tem A, verificar a supercavitação, e tem B, verificar a cavitação através do NPSH, e tem C, se estiver cavitando, propor alguma solução para evitar este problema. Então aqui nós temos uma instalação, tubulação de sucção de 2 polegadas. Importante observar que aqui eu tenho uma redução excêntrica, que eu vou reduzir de 2 polegadas para 1,5 polegadas. A cota do eixo da bomba em relação ao nível de captação é 110 centímetros. E nós ainda temos como dados leitura barométrica igual a 702 milímetros de mercúrio, comprimento da tubulação antes da bomba igual a 1,7 metros, somatória dos L's equivalente antes da bomba de 2 polegadas igual a 15,05 metros e a somatória dos comprimentos equivalente antes da bomba de 1,5 polegada igual a 0,38 metros. Esse é basicamente em relação à redução excêntrica. Curvas da bomba. Então nós temos aqui as curvas da bomba. Na ordenada, altura manométrica em metros. Na abscissa, vazão em metros por hora. Aqui nós temos também o NPSH em metros. Esse NPSH é o NPSH requerido em função também da vazão em metros por hora. Então vamos começar a resolver esse problema. Para isso, nós vamos lembrar que a supercavitação, na verdade, é a cavitação na entrada da bomba. A cavitação seria a vaporização total ou parcial d'água na própria temperatura do escoamento. Isso implica que nós deveríamos, se ela está ocorrendo, ter uma pressão na entrada da bomba na escala absoluta menor ou igual à pressão de vapor. Portanto, se eu não quero que isso tenha supercavitação, eu tenho que provar que a pressão na entrada da bomba na escala absoluta é maior que a pressão de vapor. Por outro lado, é importante lembrar que a existência da supercavitação, além de ser um erro grosseiro do projetista, ela não garante que não esteja ocorrendo o fenômeno de cavitação no interior da bomba. Ou seja, ela é uma condição necessária, mas não suficiente para se ter o fenômeno de cavitação. A condição necessária e suficiente seria eu ter um NPSH disponível, que é calculado pelo projetista, menos um NPSH requerido, me dando uma reserva contra a cavitação, ou seja, tem que ser positivo. O igual a zero até não estaria cavitando no momento, mas eu não teria reserva nenhuma, e com o decorrer do tempo, com a perda aumenta, nós passaremos a já ter o fenômeno de cavitação. Importante lembrar que o NPSH disponível vai ser sempre a cota inicial, mais a pressão inicial na escala absoluta menos a pressão de vapor sobre gama, menos a perda de carga antes da bomba. Importante, a cota inicial é definida com o plano horizontal de referência adotado no eixo da bomba, porque tem que ser coerente com o que o fabricante adotou para nos fornecer o NPSH requerido. Outra coisa que é importante relembrar é que a perda de carga nesta situação para o cálculo do NPSH disponível é feita com a vazão do ponto de trabalho. Então vamos partir para a solução do exercício. Vamos determinar a pressão na entrada da bomba. Para isso nós vamos aplicar a equação da energia do nível de captação até a sua entrada. Então nós teríamos que a carga total no nível de captação, que eu chamei de H0, é igual à carga total na entrada da bomba mais a perda de carga antes da bomba. Ora, a carga total na seção inicial, ou seja, no nível de captação, seria a carga potencial no nível de captação, mais a carga de pressão no nível de captação, mais a velocidade ao quadrado sobre 2g, que seria a carga cinética no nível de captação. Isso seria igual a carga potencial na entrada, mais a carga de pressão na entrada, mais a carga cinética na entrada,
E a perda de carga seria o coeficiente de perda de carga antes da bomba, vezes o comprimento de tubulação mais a somatória dos L's equivalentes que eu tenho antes da bomba, dividido pelo diâmetro hidráulico, lembrando que se eu trabalho com conduto de seção circular e forçada é o próprio diâmetro interno, vezes a vazão, no caso seria a vazão de trabalho, ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a área da seção livre da tubulação antes da bomba ao quadrado. Cálculo da velocidade na entrada. Ora, seria a vazão dividido pela área. Na entrada, eu entro com 1,5 polegadas com esquerdo de 40. Se eu pôr na norma ANSI B3610, eu vou achar que por 1,5 polegada no meu diâmetro nominal, eu teria uma área de seção livre igual a 13,1 centímetro quadrado e um diâmetro de 40,8 milímetros. Então, se eu pego a vazão, que eu dividi por 1000 para passar por metro cúbico por segundo, dividido pela área, que eu dividi por 10.000 para termos em metro quadrado, eu vou ter uma velocidade aproximadamente igual a 2,29 metros por segundo. Essa seria a velocidade que entraria aqui na carga cinética na seção de entrada. Já as perdas, eu vou trabalhar com a tubulação de 2 polegadas. Então eu teria, adotando o PHR no nível de captação, que a minha cota inicial seria 0, mas vou trabalhar com a pressão no nível de captação na escala absoluta, então eu tenho a pressão atmosférica, 702 milímetros. Como é que eu transformo isso para Pascal? Eu divido por 1000, vai ficar 0,702 metros, multiplico pela massa específica do mercúrio, 13.600, vezes a aceleração da gravidade. Esse produto, massa específica vezes a aceleração da gravidade, é para obter o gama do mercúrio. Divido pelo gama do fluido que está escoando, então seria a massa específica da água, na temperatura de 28 graus Celsius, 996,3 quilos por metro cúbico. Isso foi obtido no site www.escoladavida.eng.br. Eu entro, clico na engenharia, depois eu clico em hidráulica 1, depois eu clico em consulta, e aí eu vou ter os valores da massa específica da água em função da temperatura. Mais 0, porque é nível de captação, então eu não tenho carga cinética, é igual a carga potencial na entrada, que seria 1,1 metros, passei para metro, peguei o 110 e dividi por 100, estava em centímetros, mais a pressão da entrada na escala absoluta, porque aqui eu estou considerando a pressão atmosférica, essa é a nossa incógnita, dividido pelo gama, então, ou seja, a massa específica da água a 28 graus Celsius pela aceleração da gravidade. Importante observar aqui, a pressão na entrada efetiva seria negativa. Porém, na escala absoluta eu não tenho pressão negativa, então esse valor vai nos dar um valor positivo. Mas a carga cinética na entrada, a velocidade que eu calculei, sobre 2G, mais o nosso F, que foi obtido também lá na hidráulica 1 em consulta, para a vazão de 3 litros por segundo, depois eu mostrarei a determinação desse F, 00222, vezes o comprimento do tubo que foi dado, 1,7, mais 15,05, mais 0,38. Seriam os L's equivalentes na tubulação antes da bomba, dividido pelo diâmetro, a tubulação de sucção é de 2 polegadas, então 52,5 milímetros, obtido na norma ANSI B3610, dividir por 1000, porque eu vou trabalhar em metro, vezes a vazão, dividir por 1000, porque eu tenho que trabalhar com a vazão em metro cúbico por segundo e não em litros por segundo, vazão ao quadrado, o 2G vezes a área da seção livre de 2 polegadas, 21,7 centímetro quadrado, então divido por 10.000 para trabalhar em metro quadrado, a área ao quadrado. Dessa maneira, a minha única incógnita é a pressão de entrada na escala absoluta. Eu tiro que a pressão da entrada na escala absoluta vai ser igual a 73.313,5 Pascal, que é maior do que a pressão de vapor, que nos deu 3.778 Pascal, isso para 28 graus Celsius. Ora, como ela é maior, eu posso afirmar que não está ocorrendo a supercavitação. Essa seria a nossa primeira resposta. A partir daí, nós vamos verificar o fenômeno de captação. Para isso, eu vou lembrar
que a condição para não ocorrer a captação seria o NPSH disponível menos o NPSH requerido maior do que zero. Ora, o NPSH disponível vai ser a cota inicial, adotando o PHR no eixo da bomba, mais a pressão inicial na escala absoluta, que seria a pressão atmosférica, que nós acabamos de achar, o 0,702 vezes 13.600 vezes 9,8, menos a pressão de vapor, 3.778, sobre o gama, que seria o rho da água, a 28 graus Celsius da aceleração da gravidade, menos a perda de carga, que vai ser calculada com a vazão do ponto de trabalho. Dessa maneira, eu teria a cota menos 1,1, porque o nível está abaixo do PHR, que foi adotado no eixo da bomba, por isso é negativo. A pressão atmosférica, o 0,72 vezes 13.600 vezes 9,8, que vai nos dar 93.562,56. Pressão de vapor d'água a 28 graus, que obtivemos em tabela, 3.778, dividido pelo gama, está aqui o nosso gama, rho d'água a 28 graus Celsius de aceleração da gravidade, menos a perda de carga antes da bomba, que nós havíamos calculado, 0,706. Dessa maneira, eu vou obter aproximadamente o NPSH disponível igual a 7,3 metros. Observem que eu só trunquei, eu não arredondei para mais, até por questão de trabalhar com segurança. A partir daí, eu simplesmente vou ter como determinar se está cavitando ou não, porque o meu NPSH menos o requerido vai ser igual a 7,3 menos 4, que vai nos dar 3,3 metros, que é maior do que zero e, portanto, não está cavitando. Ora, não cavito, eu não tenho alteração nenhuma para fazer. Então, o último item, nem preciso responder, porque não está cavitando. Vamos ver agora como que eu determinei o F e como eu li os valores da água a 28 graus Celsius e também como eu calculei a perda de carga antes da bomba. Na verdade, eu mostrei a expressão anterior, só fiz as contas. Bom, nós vamos ver agora como determinamos as propriedades da água a 28 graus Celsius e como determinamos o coeficiente de perda de carga distribuída na tubulação antes da bomba. Então, nós entramos no site escoladavida.eng.br, clicamos na engenharia. Em seguida, vamos clicar em hidráulica 1 na engenharia civil. Feito isso, clicamos em consultas e vamos partir para a determinação do F por Halland. Ao clicar nessa parte, teremos à disposição uma planilha do Excel. Vamos habilitá-la e vamos entrar com as propriedades do nosso exercício. Então, a temperatura foi 28, clicamos em 28, já temos aqui a viscosidade dinâmica, já temos a massa específica e temos a viscosidade cinemática. O G foi 9,8, a pressão atmosférica foi 702 milímetros de Hg, o tubo de aço 40, no caso 2 polegadas, usando a norma ANSI-B 3610, 52,5 milímetros, área da seção livre 21,7 centímetro quadrado, a rugosidade do caso do aço 4,6 e a menos 5, e no caso a vazão foi 3 litros por segundo. Então nós temos que entrar em metro cúbico por hora, então isso seria igual a nossa vazão multiplicada por 3,6 para fazermos a conversão de litro por segundo para metro cúbico por hora. 10,8 metros cúbicos por hora. Aí vamos na comparação dos Fs, clicamos e aqui nós temos a vazão, a velocidade, no caso de 2 polegadas, 1,38 metros por segundo, o Reynolds, que comprova ser turbulento, e o F de Churchill, que é o que nós vamos trabalhar. Então nós teríamos aqui 0,0222. Bom, para a determinação das propriedades da água a 28 graus Celsius, nós vamos clicar no manual de treinamento da KSB. Clicamos neste manual e vamos para
o final do mesmo, Manual de Treinamento e Seleção de Pompas Centrífugas. É um belo material para estudar esses projetos de instalações hidráulicas de bombeamento. Então nós vamos, no final deste catálogo, nós temos aqui tabela pressão de vapor d'água e densidade da água. Então nós vamos para 28 graus Celsius, vamos aumentar um pouco para ficar mais visível. Então nós temos a temperatura, no caso 28 graus Celsius. Aqui nós temos a temperatura em Kelvin. Aqui nós temos a pressão de vapor em bar. Para passar para Pascal, basta multiplicar por 10 a quinta, eu teria 3.778. E aqui nós teríamos a densidade ou a massa específica da água a 28 graus Celsius em quilo por decímetro cúbico. Se desejamos em quilo por metro cúbico, basta multiplicar por 1000, que daria 996,3 quilo por metro cúbico. Essas são as propriedades que nós vamos usar na solução do problema.